Eu entrei na mentoria, então, em setembro de 24. Em novembro, eu fiz uma call de feedback. Tava contando sobre os eventos do nicho, que eu nunca tinha ido, né? E não tinha nem interesse de ir, porque, né, é caro, só tem poucos e tal, né? Isso foi em novembro, e o evento era no feriado do dia 15 de novembro. O Bins Então falou tava assim... bem perto, então. Tava super, faltou nem 15 dias. O Bins falou assim... Onde que era o evento? Era em Camboriú. Balneário Camboriú e você... E eu tava em São José dos São Campos, José. no interior de São Paulo. E o Bins falou assim, Karine, se vira. Você tem que ir nesse evento. Seu nicho tem poucos eventos e isso vai ser importante pra você. E eu peguei 17 horas de ônibus. E eu fiquei 3 horas e meia no evento. E foi, assim, inacreditável. A emoção, porque muitos dos meus clientes não me conheciam pessoalmente. você encontrou Então, com eles lá. eu fui lá e levei brindes pra eles e me conectei pessoalmente, presencialmente com eles. E teve cliente até que se emocionou quando me viu, Que assim, legal. sabe? Ficou super feliz. E foi inacreditável. E depois desse, E valeu a pena? cada minuto das 17 horas. E está começando mais um Ultra Cast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviço de marketing digital. Eu sou o Rodrigo Bindes. Eu sou o Gui Cardoso. E eu Estamos sou a aqui Karine. com Karine Almeida. Ela que bateu 100 mil reais por mês de faturamento com um nicho, cara. Acho que é o nicho mais inesperado que a gente teve já nicho na curioso, história, na mentoria. A gente vai contar essa história. Que nicho que é esse inesperado aí? Um nicho super ultra nichado aí. E a gente vai entender como foi essa trajetória da Karine. Tem muitos aprendizados. Karine, seja bem-vinda. Fala um pouco da sua agência, se apresenta aqui. Fala sobre a Caiena, o que você faz e qual que é o nicho. Já revela logo qual que é esse nicho Vamos lá. inesperado. Meninos, obrigada. Obrigada por esse momento e obrigada por tudo que vocês fizeram por mim até esse momento e por tudo que virá. Bom, eu sou a Karine da Caiena Marketing. A Caiena Marketing é uma agência especializada na radiologia odontológica. Olha aí, não é qualquer radiologia, não. Radiologia odontológica. É o nicho do nicho do nicho. E a gente bateu em janeiro desse ano 100K, graças a todos os ensinamentos e conhecimentos que eu adquiri aqui na mentoria. Legal. Olha Você que tava, quando você entrou aqui, você tava faturando o quê? 30? 29. 29 mil. 29 mil pra 100. E hoje você tá mais de 100, né? 107. 107, legal. Eu lembro, assim, claro, assim, com muita clareza, assim, na minha cabeça. Quando você me falou, não, né? O pessoal me falou, não, ela quer radiologia odontológica. Aí eu falei, não, sai dessa que é furada. Loucura. É loucura. Só que, claro, depois você foi me explicar, né, que sua família já tinha, né, clínica disso, você já tinha clientes nessa área, já entendia, já tava... Aí eu falei, não, pra você faz sentido. Mas eu não chegaria pra um novo mentorado aqui e falaria, vai lá pra radiologia odontológica, né? É um nicho muito específico, né? É um nicho muito específico e é um nicho bem complexo, assim. Complicado e complexo. Porque é um nicho que ele não é B2B ou B2C, ele é B2B2C. Eu lembrei daquele cara lá do É. B2B, B2C, BYD, né? Aquele cara, tu sabe quem é aquele cara? E aí, assim, é um nicho que ele é complexo porque ele depende de indicação, ele depende da autoridade do dono da clínica, do radiologista responsável, para que os dentistas confiem no diagnóstico dele. E se não fosse o conhecimento que eu tenho empírico e interno dentro de uma clínica, jamais daria certo. Porque, de fato, é um nicho bem difícil. E a gente precisa trabalhar um pouco de performance, um pouco de autoridade, e aí entender isso e convencer os donos das clínicas que fizeram uma especialização em radiologia, ou seja, o dono da clínica ele não quer nem atender paciente. Ele quer ficar dentro da sala fazendo laudo. E, de preferência, não tem nem luz na sala. E aí, convencer esse cara, você precisa ser o Mickey da sua empresa. E ele, foi difícil, assim. Eu levei muitos anos para poder convencer a minha primeira cliente no nicho, que era minha irmã, né? Que é a minha irmã, é minha cliente até hoje, há 14 anos. E foi assim, eu levei anos para convencê-la a importância da figura dela ser importante para vender o negócio. Você tem agência há 14 anos? A agência começou em 2012. Caraca. 14 anos. Porque eu morava em São José e trabalhava no comercial da clínica da minha irmã. Legal. E aí, eu precisei me mudar para João Pessoa. E aí, o único serviço que eu conseguia continuar fazendo à distância para a clínica da minha irmã era o marketing. E aí, ela me pagou vários cursos, assim, na época. E aí, assim,
agência, né? Era tipo meio urgência. Era urgência, só eu, Mas você vê, você ficou de mesmo. 2012 até ano passado e quantos anos deram, então? 12? Na verdade, assim, eu fiquei de 2012 a 2020 só atendendo a minha irmã e mais outros 2 clientes, né? E depois, o trabalho da minha irmã começou quando eu consegui convencer a minha irmã a aparecer, a se posicionar e tal, aí o trabalho dela começou a ser reconhecido. O trabalho dela reconhecido, outros donos de clínica quiseram também. E aí começou a vir, em 2020, 2021, começou a vir um cliente atrás do outro. Aí foi aí que a gente chegou em 2022, 2023, com 12 clientes, faturando 29, e eu estagnada, assim, eu não ia para nenhum lugar e a agência tava uma zona. Era muito bagunçado. Eu não tinha contrato, eu não tinha processo, eu não tinha... Era tudo... Eu fazia os cronogramas de conteúdo dos clientes no papel e lápis. Nossa. Era no caderno. Cara. Era inacreditável. Eu só dava certo porque eu conhecia muito o nicho. E eu conhecia muito com quem os meus donos de clínica precisavam conversar. Então, eu acabava que me envolvia em coisas mais estratégicas e mais do comercial que ajudava eles para além do marketing. Entendeu? Então, é por isso que deu certo. Mas aí, para crescer, aí a gente precisou... E você vislumbrava ter uma agência com muitos clientes ou foi um negócio que foi acontecendo depois desses 2, 3 clientes que você tinha e foi vindo? Como é que foi isso? Foi acontecendo. E ao longo do tempo eu fui sem querer, sem saber que era o certo, sem saber que era o que vocês ensinariam para mim e para outros, eu já fui fazendo essa transição. Então eu tinha restaurante, eu tinha médico, eu tinha só dentista e eu fui dispensando esses clientes entre 2020 e 2022. Então, nesses 2 anos, eles foram saindo e eu não fui querendo mais clientes de outros nichos e fui só trazendo de radiologia. Por quê? O que você percebeu que fez tomar essa decisão? Porque eu imaginava assim, cara, o que eu faço pra minha irmã, eu faço pra todo mundo. É replicável, né? É replicável. Ainda mais se eu atender um cliente em cada região do Brasil, em cada cidade diferente, não tem problema, porque eu não vou estar fazendo o mesmo posicionamento para clínicas que estão... Uma do lado da outra. Então, acabou que deu certo, porque a minha irmã também se envolveu numa mentoria para donos de clínica, para dentistas radiologistas, e essas pessoas começaram a ver o trabalho que eu fazia para ela. E aí, a gente foi evoluindo, mas foi total, assim, fez total sentido. Eu falei, gente, o que eu faço para ela, eu faço para qualquer um. Mas ela me convenceu primeiro, que eu tinha que pegar... Porque, assim, eu não queria... Eu tava passando por um momento bem delicado de vida naquela época, então eu não queria pegar mais clientes, porque, enfim, eu tava bem com a cabeça bem bagunçada. Aí ela falou, Karine, pega esse cliente. Ele é muito gente boa, você vai gostar dele. É um cliente que tá aqui em Anápolis, Goiás, e é o cliente que eu mostrei o áudio dele para vocês na palestra. Eu mostrei o áudio dele para vocês, e ele é um cliente incrível, tá comigo há 6 anos. E ele é um cliente que... ela me convenceu a pegar o meu primeiro cliente da radiologia. Aí, depois dele, eu abri a porteira, aí só foi. Legal, porra, bom demais. Então, assim, a agência evolui muito nessa parte que você falou dos processos, você fazia um negócio no lápis ali. E, pô, agora você tá super mais estruturado, né? Porque eu acho que se não fosse essa estruturação, você não teria chegado nesse faturamento, né? Jamais. Gente, eu não tinha contrato, eu não tinha processo, vendia pacote, então tinha cliente que tinha tráfego, eu tinha cliente que não tinha. Isso é o padrão, né, cara? Do mercado, assim. E assim, e aí quando eu entrei na mentoria, assim, parece que abriu um mundo na minha cabeça. Eu falei, gente, eu já tava no caminho certo fazendo tudo errado. Boa. Entendeu? Eu tava no caminho certo, fazendo tudo errado. Eu tinha o mercado na minha mão, todo mundo gostava do que eu falava. Eu já gravava conteúdo, eu já me posicionava, eu já tinha dado palestra em eventos pequenos do nicho, né? Eu tinha dado uma palestra em um evento pequeno do nicho. Então, assim, foi uma coisa... Eu falei, caramba, como assim? Existe gente desse mesmo mundo que eu, acreditando na mesma coisa que eu acredito. Então, quando eu descobri a mentoria, eu falei, é o meu lugar, assim, é a minha galera, né? Eu sempre falo essa frase, assim, a Ultra é a minha galera, é a galera que acredita no que eu acredito, é quem
trabalha com negócios locais, porque eu já tinha gastado tanto dinheiro com marketing digital, com curso, que não ensinava nada daquilo que eu fazia. Que a hora que eu cheguei aqui, eu falei, olha aqui, eu não entrego o Google Meu Negócio para os meus negócios. Como assim? Em que mundo que eu tô? Então, assim, eu entrei na mentoria final de 2024, estruturei. Eu entrei e falei assim, eu não quero crescer. Pode pegar a minha reunião de vendas, eu falei exatamente isso para a Lud. Eu não quero crescer, eu quero organizar. A agência é uma zona. Mas aí depois de organizar também, o negócio não tem deslanchou. Não tem como. Eu levei 6 meses para fechar meu primeiro contrato e eu não tava nem preocupada com isso. Porque tava tão legal aquilo que eu tava conseguindo organizar, contratar uma CS para me tirar do operacional. Eu saí do operacional sem sair da operação. Porque eu continuo ali, eu ainda sou a referência para os meus clientes e eu gosto disso, mas é uma coisa assim que foi inacreditável, assim, esse processo. Eu não estava preocupada em vender nesse começo, porque eu curti tanto o processo de organizar a agência, porque era uma coisa que eu sempre quis, assim. E eu não sabia como fazer, por onde começar. Eu não sabia nem que existia CS. O que você fez aí? Conta um pouquinho, assim, como foi essa... Cara, as duas primeiras ações que a gente fez foi colocar uma CS para me ajudar. Vamos explicar o que é o CS, né? O Customer Success, né? Que é o sucesso do cliente, que é o atendimento, né, minimamente estruturado ali. Isso. Mas se na mentoria a gente ensina um formato diferente que... O CS, ele gerencia atividades também. Ele é meio que um mini gestor de projetos e de atendimento, né? Uhum. Então, assim, e eu dei muita sorte, assim, lógico, não é sorte, é Deus na minha vida. Me colocou uma pessoa maravilhosa na época e ela me ajudou a estruturar demais e ela já vinha do marketing. Entenda que eu nunca entrei numa agência de marketing. Eu trabalhava com isso há muitos anos e eu não sabia como é que funcionava uma agência. Foi tudo da sua cabeça, né? Foi tudo da minha cabeça. Então, quando eu trouxe essa menina, a Jana, e eu falei, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho essa agência, que é uma zona, mas que eu tenho muito potencial, mas eu não sei como é que faz as coisas. Eu não sei como funciona uma agência de marketing, nunca soube. Então... ela veio e falou, não, vamos estruturar. E aí a gente estruturou tudo. E aí foi natural, cara. A primeira coisa que eu fiz pós entrar na mentoria e pós o IPMU, né, a nossa imersão presencial, foi a implementação do CS e a implementação do Google Meu Negócio, né? Então, nos primeiros meses da mentoria, eu estruturei o método. E assim que eu estruturei o método, o que eu fiz? Eu via o que as clínicas que eu prestava serviço, que eram mais bem-sucedidas, o que eu prestava de serviço para elas. Então, eu fiz a engenharia reversa. E aí, eu cheguei para os outros clientes que só tinham um servicinho ou outro, falei assim, olha, é o seguinte, a partir de agora, a Caiena tem um método que funciona para a clínica de radiologia odontológica. Só que esse método, ele tem serviços que você não tem. Então, a partir de 2025... a gente vai aplicar o método para todo mundo. Ele vai custar 30% a mais, mas eu prometo que vocês vão ter resultado. Agora, se você não quiser contratar o método completo, você pode continuar aqui, mas não me cobre resultado. De todos os clientes que a gente tinha na época, já eram 13... acho que 12, não eram 13 ainda não. Dos 12 clientes que a gente tinha, 2 não aceitaram. Então, praticamente, você subiu o teu faturamento 30% só com a base. Só com a base. Pô, bom demais, hein? Só com a base. CAC zero. Só com a base. E foi assim, a hora que eles viram, assim, poxa, eu implementei Google Meu Negócio, eu implementei o tráfego, eu implementei outras coisas que precisavam na estrutura de uma clínica para dar certo. E aí, a gente conseguiu apresentar... Eles começaram a ver a mudança. E é impressionante, assim, como os nossos clientes, os que estavam lá no começo, eles têm um baita de um orgulho de falar assim, eu tava aqui desde que tudo era mato. Todos eles, assim, eles têm muito, muito orgulho de dizer, assim, que eles acompanharam e eles são muito... Eles torcem muito, sabe? Eles ficam muito felizes com o nosso crescimento. Legal. É muito louco. Impactou essas mudanças que você fez na entrega? Impactaram no resultado dos clientes? Sim, muito. Muito. A gente teve cliente que cresceu 30% em um ano. A gente teve cliente que cresceu 47% comparado o mesmo mês do ano anterior. A gente teve cliente que...
O posicionamento dele como autoridade, ele foi chamado para palestras em congressos legal. importantes. Então, são vários fatores que mensuram esse resultado e esse sucesso, né? Não é só número, né? É óbvio que número é importante, a gente cuida disso. Sim. E eu chego para o meu cliente e falo assim, olha, você vai me contratar? Faça um raio-x da sua clínica, né? Como é que ela está agora? Né? Como você está, relação de o quanto você fatura com convênio, quanto você fatura com particular. O que você quer balancear aqui? O que para você é sucesso em relação à nossa contratação? E a partir destes números que a gente tem no raio-x inicial do cliente, depois de alguns meses trabalhando, a gente volta e fala assim, olha, pode ser que não seja tudo do marketing? Sim, claro. Porque se você adquirir um equipamento melhor, você tem um serviço melhor, você pode cobrar mais caro. Mas você concorda que sem o marketing, para as pessoas saberem que você tem um equipamento melhor, não adianta. Sim. Então, não adianta você ser uma clínica super moderna e ninguém saber disso. Tem que comunicar, Tem que comunicar. Legal. Cara, você vê, e você foi se aprofundando no nicho, quer dizer, assim, é o que eu falo, cara, quem dá certo nas agências, os que mais dão certo, né, são os que mais se aprofundam nos nichos, né, e você tem feito isso, né, com maestria. Você vai lá, você conhece, você consegue falar a língua do cara, você visita seus clientes, você vai presencialmente, né. Faz parte do nosso trabalho e o cliente não paga nada por isso, que eu vá visitar e que eu faça um treinamento. Dentro do nosso método, a gente inicialmente tinha um treinamento para a equipe sobre atendimento, depois a gente implementou um treinamento para o radiologista para que ele aprenda a se posicionar como autoridade e recentemente a gente colocou um treinamento para o comercial. Então, o comercial é algo que eu fazia quando eu estava dentro da clínica. Então, como eu visito clínicas, então eu fui conhecendo cada comercial de cada clínica, de cada região, e fui vendo o que eles estavam fazendo que estava dando certo. Compilei isso num treinamento e ofereço esse treinamento para os nossos clientes. Então, isso é uma coisa que faz toda a diferença, porque eu não tô só fazendo post. Sim. Acabou. Na última vez que eu tive uma conversa mais profunda com todos os meus clientes, eu falei assim, cansei de ser menininha do marketing. Acabou. Entendeu? Agora eu cuido do negócio, da venda. Onde começa a venda, onde termina a venda. Aqui eu me envolvo. Legal. E como é que é esse treinamento? Você gravou um treinamento ou você faz em reuniões? Como é que é o formato? O treinamento para os radiologistas, ele é gravado. Não só gravado, mas a gente tem duas coisas que a gente anexou a ele. Um é os bastidores da gravação da minha irmã. Então, um dia que a minha irmã grava conteúdo, porque os meus clientes, a maioria deles gravam sozinhos. Eles não contratam um videomaker. Então, primeiro eles assistem o curso, né? Quando entram na Cayena, eles têm acesso ao Cayena Academy e eles assistem um curso que é gravado. O dono da clínica, o radiologista responsável. E aí, ele assiste esse curso e ele assiste também os bastidores da gravação da minha irmã, que eu mostrei como que ela faz, e também um evento online que a gente gravou ano passado, onde a minha irmã ensina como que ela usa IA para fazer roteiro de casos de tomografia. Que legal. Então, esses três conteúdos de ensino para os meus clientes, eles ajudam no posicionamento do radiologista. Legal. Então, esse é o primeiro treinamento. O segundo treinamento é o treinamento da equipe, onde eu vou falar sobre a importância deles cuidarem da experiência do cliente ali dentro. Uhum. Então, o atendimento também é marketing e as equipes precisam saber. Não só eu falo sobre isso, mas no curso tem outras coisas que a gente mapeou de até em que momento, dentro da operação de uma clínica de radiologia, o funcionário deve solicitar avaliação no Google. Até isso eu consegui mapear. E até a forma como o funcionário vai chegar no cliente para pedir, no paciente para pedir. Então, tudo isso faz parte do nosso treinamento. E, por último, foi o treinamento comercial, que fantástico. E o próximo nosso evento online com os nossos clientes vai ser sobre departamento comercial. Pô, legal. E é um desafio para você fazer com que o radiologista, que o time assista mesmo o treinamento, ou é tranquilo, eles realmente assistem? Você faz alguma coisa para estimular? Na verdade, assim, com uma condição de início.
Então, assim, ó, enquanto o time tá preparando linha editorial, identidade visual, não sei o quê, o papel deles é nos mandar material e assistir os cursos. Assistir, principalmente, o radiologista assistir o curso de posicionamento de autoridade. O curso de comercial e o curso de atendimento, aí eu dou online. Ou eu dou online ou eu dou presencial quando eu vou visitar as clínicas. Entendi. Então, assim, os nossos clientes, eles recebem uma visita minha. Essa visita é totalmente custeada por nós, porque eu entendo que ir até a clínica, eu consigo enxergar gargalos, enxergar oportunidades e formas de melhorar a clínica que talvez seja diferente em cada região. Uhum. Então, isso é uma coisa que faz diferença. Então, é lógico que o cliente precisa ter um tempo de contrato, né? Se o cliente quer receber essa visita logo no início, vai depender da minha agenda, porque eu organizo a minha agenda um ano antes, né? Para visitar os clientes que eu ainda não fui. Então, mas na média, normalmente, quando o cliente entra, depois de um ano de contrato, a gente faz a visita. Legal. Ou seja, tua entrega é totalmente online, à distância, certo? Sim. Mas pontualmente você faz uma Sim, uma e visita quando eu para vou à cliente. clínica, normalmente eu dou o curso de novo. Porque o curso presencial pra com ficar mais envolvido ali. é muito melhor. Essa visita aí também deve te ajudar muito no LTV, né? O seu cliente costuma ficar muito tempo contigo, né? Cara, muito. Isso faz muita Muito. diferença. É muito o que a gente defende aqui, né? Se você tem clientes ficando com você muito tempo, você vai adicionando poucos e bons clientes, né? No longo prazo, isso é uma junção perfeita. Tirando a minha irmã que, né, assim, o LTV não de 14 conta, anos não vai. não conta porque é minha irmã, mas, poxa, minha irmã é muito exigente. Ela é muito exigente. Não só comigo, mas com a equipe, entendeu? Mas, assim, tirando a minha irmã que tem 14 anos, o mais antigo, ele vai fazer 6 anos Olha com aí. a gente. Absurdo. Aí depois, assim, e na leva que esse de 6 anos entraram, sei lá, os 12 que eu tinha quando eu entrei na mentoria. Eles continuam. Você foi de 12, hoje você tá com quantos 34. clientes? 34, porra. E você tá fazendo tipo War, né? Que você tá dominando todos os, É isso aí. os estados, né? No Quantos estados último você já tá? congresso que a gente foi, eu coloquei um mapa do Brasil gigante no stand e fui colocando o logo da Spin. Cayena em cada estado. A gente tá em 19 estados Uau. Ó, e no total são Quais- 57 clínicas. quais estão faltando pra gente poder divulgar aí? Ó. Se você Bom, tiver uma clínica Tá de faltando radiologia... Acre, tá faltando Amapá, Roraima, tá faltando Piauí, Distrito Federal. Olha aí. Pô, Bora E, resolver hoje. assim, a parte de Centro-Oeste, Sul e Sudeste só tá faltando o Distrito Federal e Espírito Santo. legal. Ó, então quem tá assistindo a gente aí, se for de um desses estados, os outros, você já tem cliente, mas também se tiver outras, né? Porque tem cidades que você ainda você não tá em todas as cidades do estado. Não tô. Né? Então tem outras oportunidades em outros estados também, né? Então procura aí a Cayena, a gente vai deixar inclusive o arroba da Cayena e o seu. Fala aí seu arroba. É Cayena Marketing e o meu é Cayena com K. Cayena com K, tudo com K. Cayena com K, Karine com K, tudo Legal. com K. E se você também que tá em casa assistindo a gente, né, quiser aprender a estruturar a agência como a Karine fez, a gente pode te ajudar também. A gente vai deixar o link aqui também na descrição. Então, você vê, ela foi de 12 clientes para 34, ou seja, quase triplicou em um ano, mais ou menos. Um ano e um mês. Um ano e pouco. Então é isso, assim, gente, pô. E aí você teve clareza, né? Teve direção, teve acompanhamento para saber exatamente o que precisava ser feito, né? E você executou com maestria, né? Eu acho assim, a gente já conversou várias vezes sobre isso, assim. Eu sou uma mentorada que eu nunca tinha investido alto no meu conhecimento. Eu comprava um cursinho ali de 997, de não sei o quê. Eu nunca tinha investido mais alto. Eu nunca tinha feito uma mentoria. Então, quando eu falei, pô, é um investimento considerável. Vale cada centavo. Mas é um investimento considerável, dependendo do momento que você tá de vida. E eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui valer a pena. E eu fiz valer a pena. Legal. Porque eu assisti. Eu sei, vocês têm você os números aí. Você Sim. tá no topo lá dos que mais consumiram, é. E eu continuo assistindo. Eu continuo assistindo tutoria, eu continuo assistindo as aulas. Eu sinto não poder participar ao vivo dos ultrassons, porque é bem na hora da minha aula de dança. Então, meu momento, não dá. Mas Eu olha que assisto legal, depois. você... Eu faço zumba. Legal. Legal.
Ó, então a gente podia demonstrar aí pra galera. Hein? Então pô, a gente tá no Ultrazoom, você tá no Ultrazumba. Exatamente. Exatamente. E é legal a sua evolução, então assim, você realmente, né, consumiu, usou, né, participou, executou, porque também não adianta participar de tudo e não executar, né? E aí a sua evolução aqui foi muito interessante, porque você de mentorada passou a ser mentora. Então hoje você, né, teve a sua agência transformada, sua vida transformada aqui dentro, e hoje você ajuda outros também, né? Isso é muito legal. E aí tá no nosso Mastermind, né? Inclusive ontem teve nosso encontro aqui em Brasília. Especificando, é mentora dentro da mentoria. Da mentoria, junto isso, da nossa comigo, mentoria. Então a gente tem os mentores que são, né, pessoas que têm agências bem-sucedidas, né? Que aplicam o nosso método, que entendem o nosso método. Isso é muito, muito valioso, né? Então, hoje você tá tendo a possibilidade de ajudar outras pessoas também, né? Isso é muito legal. E eu acho que isso é uma coisa que já estava em mim, assim, né? Porque eu já ajudava sem querer. O pessoal me chamava no privado e eu ajudava, eu falava e tal. Então, eu já era sem ser. Mas, assim, é um grande privilégio e eu tô aprendendo horrores, assim. Eu tô aprendendo, assim, a gente, como mentor, a gente acaba aprendendo muito o tempo inteiro. A gente aprende muito. E fora que, assim, eu tenho isso muito no meu modo de ser, assim, de servir as pessoas, sabe? E como mentora, eu acabo fazendo cumprir esse meu papel, esse meu propósito de vida, que é servir as pessoas. E assim, é inacreditável, assim, ver as pessoas... Não, Karine, você me ajudou a fazer isso, você me ajudou aquilo, aí eles mandam menção no grupo, falando que a gente ajudou. Até recentemente eu contei pro Gui, acho que eu já tinha contado pra ti, eu fui chamada para dar uma palestra num evento de uma clínica de radiologia odontológica, que ela não é minha cliente ainda, mas ela é amiga da minha irmã. E eu falei, mas eu não posso falar não, cara, eu quero essa mulher ser minha cliente. Só que eu pensei, poxa... Os clientes, para quem eu vou dar palestra, não são pessoas que vão comprar o meu serviço. O que eu fiz? Mas você gera relacionamento se você vai lá, né? Sim, mas calma que essa história ela tem um final lindo, feliz. Eu peguei essa oportunidade e dividi com uma outra mentorada, que eu fiz a análise de modelo de negócio dela, ela estava também na cidade de São Paulo, e eu falei, cara, ela vai falar com o ICP ideal dela. E eu vou ganhar um baita de um ponto com essa clínica que eu quero para ter como cliente. Eu fui ao evento, né, junto com a Vivi, que é essa mentorada. O método dela, quando eu analisei o modelo de negócio e o método dela, é muito legal porque ela entende da odontologia. E eu tenho 30 anos de odontologia, porque eu comecei aos 13. Eu tenho 18 de radiologia e 12 de marketing. Então, assim... Quando eu vi o modelo de negócio dela, eu vi todos os trocadilhos que tinha, falando... Eu falei, cara, que fantástico! E aí, quando me chamaram para essa palestra, eu falei assim, eu vou dar essa oportunidade para ela. Legal. E eu fui para fazer a social com a dona da clínica, para poder conhecer a clínica dela e tal, e dar esse apoio para Vivi. Então, eu já estava em São Paulo, acabei ficando... A gente foi até para o lançamento de vocês. E eu acabei dando essa oportunidade para ela, que foi incrível, ela se posicionou, ela falou do método dela para dentistas. Eu acabei falando alguma coisinha ou outra lá no evento também, mas foi uma coisa que, poxa... Eu podia ter ficado com essa oportunidade só pra mim, sabe? Mas ia valer a pena? Não ia. E é só esclarecendo pra quem tá assistindo, né? Que a Vivi, ela é nichada pra clínica odontológica, Clínica certo? odontológica. E você é clínica de radiologia odontológica, que pra quem não entende do nicho, pode achar que é a mesma coisa, mas não é. Completamente diferente. Nada a ver. Completamente. Tem nichos que parecem iguais, mas são muito diferentes, né? Muito diferente. diferente. Que nem eu gosto de fazer analogia. Cara, que nem você comparar vôlei com futebol. Pô, são dois esportes que você tem bola, você tem que fazer ponto, você tem que se exercitar, você tem que treinar. Mas, cara, o jogo é muito diferente. Exatamente. Né? Então, acontece muito isso no marketing, determinados nichos. Parecem ser iguais, mas são bem diferentes na hora de você aplicar, né? O que você acredita que no teu nicho é diferente, assim, de fazer o marketing para uma clínica de radiologia para, sei lá, outros nichos variados? O que acontece? Outros tipos de clínica. Dentro da radiologia odontológica, então, como eu disse, é um mercado de indicação. O dentista precisa confiar naquela clínica que ela vai entregar boas imagens e bom diagnóstico. Porque uma coisa é boa imagem, a outra coisa é um bom diagnóstico. O diagnóstico é a interpretação das imagens. Ou seja, só fazendo um parênteses aqui, o cliente final da clínica de radiologia é o paciente, certo? Não. Mas é o dentista que...
Cara, né? é Através muito do louco. dentista. Todo mundo, né? todo mundo é uma cadeia que todo mundo é importante. Sim. Por quê? O dentista indica, o paciente paga. Então, o público final é o paciente, mas ele sem tem a que convencer indicação... o dentista, porque o que isso, é isso que acontece? quiser. O paciente, ele não acorda um belo dia falando assim, preciso fazer uma radiografia ou Sim, uma tomografia. Não, é o dentista que mostra para ele a necessidade do exame. Então, sendo assim, eu preciso cuidar dos dois públicos e, na verdade, ainda tem um terceiro público que a gente cuida, que é a secretária do dentista. Então, quem é do marketing, que tem uma agência genérica, vai saber disso? Não. Jamais. Jamais. Não Não tem vai como, entender cara. as Agências variáveis. genéricas, o tempo já passou pra elas, acabou. Não tem como. Cara, não tem como. Você vê, uma agência nichada, enfim, se você pegar um restaurante hoje, você também não vai saber o que fazer, né? Assim, não tem lógica. Eu fico pensando nisso, toda hora que eu escuto essas coisas, eu fico pensando, cara, não tem mais lógica ter uma agência não nichada, né? Não tem, de fato. Isso aí. E... Ô, Karine, como é que foi a tua mentalidade quando você entrou na mentoria? Porque, cara, você realmente... Eu vi que você aplicou muito, você assistia tudo, né? Assiste até hoje. O que você acha que foi diferente a tua mentalidade ao entrar na mentoria versus... Cara, a gente sabe que tem mentorados que não se dedicam. Isso é verdade. Né? Vamos ser sinceros aqui. Isso em qualquer lugar, qualquer mentoria. Vai ter na academia, que vai ter gente que assina academia e não vai na academia. Vai ter tudo lugar. Você tá indo na academia, Gui? Hã? Você tem ido? Tem ido. Não parece. Então, assim, o que você acredita que fez você conseguir ter esse... Você sempre foi assim? Todos os cursos que você fazia eram desse jeito? Não. Ah, Muito curso eu comecei e larguei, principalmente curso online. Quem não fez isso, eu tirei a primeira pedra, né? É porque, na verdade, eu acho que quando eu entendi, quando eu conheci a mentoria, foi de fato aquele negócio, nossa, encontrei quem vai me ajudar a fazer aquilo que eu faço de uma forma mais profissional. Então, o segredo foi consumir tudo que eu conseguia e implementar aquilo que era necessário. Então, esse foi o segredo. E assim, me dói o coração, assim, ver a galera entrando, fazendo investimento e dá vontade de ir lá, meu filho, vai, prospecta, grava conteúdo, grava suas reuniões de venda e depois tira corte, sabe? Eu fico assim... Ai, faz, cara, dá certo, vai, acredita em fico mim. assim, às vezes, querendo... É lógico empurrar. que cada um tem um momento, tal, a gente até conversou, né, sobre a gente tentar ir um pouquinho mais com algumas pessoas que precisam de um empurrão a mais e que valem a pena, né, porque também tem gente que não vale a pena, né, mas assim, eu fico assim, cara, eu quero ajudar, eu preciso ajudar, dá certo, acredita, sabe, e até muitas vezes vem mentorados conversarem comigo com nichos bem complexos, assim, né? E eu acabo tendo com eles um olhar mais de... Assim, faz sentido pra você? Tenta acreditar, então. E tenta fazer dar certo. Porque, assim, se deu certo pra mim, foi porque eu tinha um conhecimento na área. Mas se você acredita tanto nesse nicho, então tenta. Se não der certo, você dá um passo atrás, escolhe um outro nicho e você já sabe o caminho das pedras. Mas as pessoas que têm nichos bem peculiares, assim, eu tendo não fazer aquilo que normalmente vocês, enquanto mentores, tentam orientar. Não vai por esse caminho porque pode ser mais difícil. Mas, de repente, para esse mentorado faz sentido e eu fico com aquela coisa assim, ai... É que é o caso muito de cada um, né? A gente avalia isso de forma individual, né? Pra poder não... Porque, por exemplo, tem às vezes mentorados que falam, não, eu quero ir para restaurante porque o Beans e o Gui são de restaurantes. Pô, isso não é um bom motivo pra você ir para restaurante. Não, Porque de tem jeito tantos nichos nenhum. que são bons, e restaurante também é um bom nicho. Uhum. Que você tem que olhar, cara, o que se adequa mais pro teu perfil em relação às tuas habilidades, em relação às suas experiências, né, em relação a quanto você se identifica com o nicho também, porque você vai se aprofundar. Porque você vai ter que se aprofundar. Então, se você vai pra, sei lá, cirurgia, médicos que fazem cirurgia, e você não gosta de ver nada de sangue, cara, não faz sentido. E assim, eu tendo a conversar com esses mentorados que querem, né, nichos mais específicos e falar, olha,
você tá disposto? É um caminho mais difícil, porque vocês, enquanto mentores, o interesse de vocês é que todo mundo tenha sucesso. Então, por isso que o correto é vocês orientarem, olha, não vá por esse nicho, porque talvez o caminho seja mais difícil. Só pra galera que tá em casa entender, assim, a gente sempre vai tentar orientar pro caminho que a gente sabe que é mais garantido. Todos os caminhos podem dar certo, mas uns são mais, a gente sabe que são mais difíceis, né? Então, a gente quer muito que as pessoas deem certo, então a gente vai sempre orientar pro que é mais... que ela tenha mais chance, mas no caso dela, individualmente, né? A gente tem que analisar individualmente. Porque tem gente, por exemplo, tem gente que, vai fazer muito sentido ser agência para médico. Tem gente que não faz o menor sentido. Então, essas coisas são importantes, né? Porque, cara, se a pessoa vai para um caminho mais difícil, ela sofre demais. É dolorido. Ó, você falou que alguns mentorados, às vezes, precisam de um empurrão, né? Me contem vocês aí, como foi o empurrão que o Vince deu para você ir no evento aí do Candice. Conta aí a história. Bom, vamos lá. Às vezes dá vontade de pegar uns mentorados de sacudir. Mas eu deixei. Eu me deixei ser sacudida e fiz, né? Eu entrei na mentoria, então, em setembro de 24. Em outubro, teve o evento online, o evento presencial aqui, e eu vim. E eu saí daqui super motivada, não peguei uma plaquinha, porque eu não tinha fechado o cliente, eu tinha acabado de entrar, né? Ficou esse negocinho no meu coração. Mas em outubro a gente veio no presencial. Em novembro, eu fiz uma call de feedback. E eu não lembro se foi a call de feedback ou se foi a análise de modelo de negócio mesmo, mas eu acho que foi a call de feedback. E eu tava contando sobre os eventos do nicho, que eu nunca tinha ido, né? E não tinha nem interesse de ir, porque, né, é caro, só tem poucos e tal, né? E o Beans, né, na época, isso foi em novembro, e o evento era no feriado do dia 15 de novembro. O Beans falou assim... Tava bem perto, então. Tava super, faltou nem 15 dias. O Beans falou assim... Onde que era o evento? Era em Camboriú. Balneário Camboriú, e você... E eu tava em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E o Beans falou assim, Karine, se vira, você tem que ir nesse evento. Seu nicho tem poucos eventos e isso vai ser importante pra você. Falei, caraca... como assim se vira? É longe, não tem passagem, tá tudo muito caro. Nossa, vai comprar passagem 2 semanas antes? 2 semanas antes pra Camboriú. Tem um BlaBlaCar, tem várias formas de ir, pô. Aí eu sei que eu falei, não, tá bom, cara, eu vou aceitar esse desafio. Aí na correria, assim, naqueles 10 dias que eu tinha, mandei fazer camiseta, fiz brinde pra levar pros meus clientes, porque eu sabia que iam ter clientes meus lá. Afinal, são poucos eventos, então os poucos que tem os meus clientes normalmente vão. E eu peguei 17 horas de ônibus pra chegar no Balneário Camboriú no feriado de 15 de novembro. E eu fiquei 3 horas e meia no evento. Ó. Porque eu cheguei no último dia, né, do evento. E o ônibus atrasou demais. Era pra ter sido 10 horas, então era pra eu ter pego o evento por completo, mas eu cheguei lá quase depois do almoço, assim. Então, eu fiquei no evento por 3 horas e meia e depois eu saí pra jantar com os clientes. E foi, assim, inacreditável. A emoção, porque muitos dos meus clientes não me conheciam pessoalmente. Você então, eu fui lá e levei brindes pra eles e... me conectei pessoalmente, presencialmente com eles. E teve cliente até que se emocionou quando me viu, assim, sabe? Ficou super feliz. E foi inacreditável. E depois desse... E valeu a pena? Cada minuto das 17 horas. Legal. Você acabou indo em mais eventos depois disso? Fui em bastante. Bastante dos poucos que tem, né? Né? Exato. Bastante dos... Eu fui em todos dos poucos que tem. Então, desde de lá pra cá, né, de 2024, eu fui nesse, que eu fui empurrada. 2025, uma outra conversa com o Bindes, falando sobre um evento que era um evento científico. E um evento científico não é qualquer pessoa que pode entrar. E eu queria muito ir nesse evento científico. Tem que ter CRO, né? Uns negócios desses. E eu queria muito ir nesse evento científico, só que era caro. Pra mim era caro. 1.000 e lá vai pedrada a inscrição. Eu vou pagar, eu não vou fazer nada lá, não vou aprender nada como na parte científica. As palestras eram só científicas. E eu falei, Bindes, e aí, o que eu faço? Ele, vai. Eu falei assim, como assim vai? Eu falei assim, Bindes, eu até vi quanto custava um stand, 20 mil reais, cara. Eu não tô querendo pagar nem os 1.000 pra entrar. Ele falou assim, se você tiver condição, se você pagar os 20 mil no stand e tiver palco, vai valer a pena. Tá barato. Eu falei assim, tá barato pra você, cara pálida. Pra mim, não. Não tem condição. Ele falou assim, mas você tem que ir.
Eu falei, tá Por bom. que você acha que tá barato? Elabora aí, Vince. Cara, porque é o Faz a seguinte, conta é porque é o seguinte, se lá só tem cabeça. pessoas do seu nicho, então assim, cara, a chance de você fechar um contrato é enorme. E Um, dois, três, contrato quatro. recorrente Um contrato de já fecharia a conta porque, né, um contrato de 3, 4, 5 mil. Hoje seu ticket tá o quê? 3,5. 3,5. Então 3,5. Fechar um contrato de 12 meses, você sabe se o LTV é alto. Já dá 30 e tantos mil. Então, no final das contas, A cara... tendência não é fechar só um a contrato. tendência é fechar mais junto. Então, assim, é uma coisa muito óbvia, né? Mas não é óbvio, porque na hora de tirar 20 conto do É, bolso, não é é. óbvio, gente. É Dói. óbvio, mas não é fácil de... Mas aí você conseguiu negociar lá Exato. Aí eu falei assim, cara, tá bom, eu vou. Mas eu não vou fazer exatamente como o Bindes mandou, porque eu não tô tendo 20 mil pra pagar no stand. Então, o que eu fiz? Uma cliente minha me contou quem era a organizadora do evento. Eu cheguei na organizadora do evento e me apresentei. Falei, olha, eu sou a Karine, eu tenho uma agência de marketing para radiologia odontológica, a primeira agência a se especializar nesse nicho, tal, nanã. Queria muito ir no seu evento. Aí ela me retornou falando assim, olha, é o seguinte, na verdade, eu pedi para ela para pagar um ingresso mais barato, ó a cara de pau. Eu falei assim, olha, será que não tem um ingresso que eu vá só na parte de feira, né? Não precise participar do científico, porque eu não vou assistir nenhuma palestra e tal. Ela falou assim, olha, a gente não tem isso porque o nosso evento é só científico. A parte comercial do nosso evento, ela é mais tranquila, não é igual outros eventos, o outro evento do nicho, na verdade, que só tem mais um, que tem todos os vendedores de equipamentos, expositores e tal. O nosso evento é um evento pequeno mesmo, focado em diagnóstico, focado em trazer para os dentistas radiologistas a melhora na interpretação das imagens e tal. Então, não tenho esse. Mas, se você quiser nos ajudar no marketing do evento, Olha aí. eu te dou a sua inscrição. Eu falei, pra ontem. Fizemos uma reunião, assim, e foi inacreditável. Eu trouxe tanta ideia pro evento dela e eu envolvi os meus clientes na divulgação do evento dela. Que legal. Entendeu? Então, os meus clientes gravaram vídeos falando sobre... E eles quase não tinham vídeos falando sobre o evento. Era tudo postzinho estático, não sei o quê. E aí eu fui, não, tem que gravar vídeo, tem que fazer assim, o palestrante precisa gravar vídeo, quem já foi no evento precisa gravar falando quão legal foi e tal. E aí a gente conseguiu chegar num número bacana de inscritos. Ainda a gente não conseguiu inicialmente chegar na meta que a gente queria, mas a gente chegou muito próximo. E elas ficaram encantadas com o meu trabalho, porque elas viram que era tudo muito diferente do que elas estavam acostumadas a fazer enquanto divulgação de evento. E eu também não sabia, então eu fui estudar o que dava certo, como é que era. Aí você não precisou desembolsar os 20 mil. Não. Ali, maravilha. Na verdade, eu ganhei a minha inscrição, a inscrição da Thaís, e depois, quando a gente estava quase fechando o evento, e elas já estavam bem confiantes no meu trabalho, eu usei a cara de pau que Deus me deu, o óleo de peroba que vocês me forneceram, e cheguei para ela e falei assim, olha... O que você acha da gente fazer uma palestra falando sobre a importância do posicionamento do radiologista como autoridade na hora de apresentar casos de tomografia? Ou seja, eu trouxe o científico também para dentro da minha palestra. Aí eu conversei contigo, né, Gui? E o Gui falou assim, ó, na sua palestra você tem que colocar as coisas os pilares do seu método. Então eu montei, linkando toda a parte científica com a parte dos pilares do método e fiz a palestra. E foi incrível, assim. Eu saí de lá com vários clientes marcados. Lá no evento mesmo, já não fechei não fechei nenhum contrato ali, mas já saí de lá com a minha agenda lotada de reunião. Não vai fechar ali, né? Cara, mas olha que legal. A diferença de quem quer fazer acontecer, você foi atrás, falou lá, deu um jeito. Um outro mentorado, nessa mesma situação, falaria, não pode, porque só pode ir quem tem CRO. Aí a pessoa fica chupando o dedo. Exato. Aí não vai e perde a oportunidade. Você vê, olha o tanto de negócio que você fechou, porque você foi lá e teve a ousadia de ir atrás. Nesse ano, né, que foi, no caso, 2025, eu não tive eu tive palco, mas não tive stand, né? E aí, no final do evento... Até, talvez tá melhor. E no final do evento, elas me agradeceram, falaram que acharam fantástico o meu trabalho e tal, e falou assim, olha, nossa parceria pro ano que vem tá renovada. Aí eu, tá, que ótimo, não sei o quê, pode contar com o meu trabalho. Então, assim,
elas só pagavam as campanhas e eu oferecia a parte de estratégia e tráfego. E aí a gente, nesta conversa, no final do evento, eu falei assim, quem sabe ano que vem eu já vou ter fechado bastante cliente daqui, que saíram daqui do evento e vou ter um stand. Ela falou, não, o stand já é seu. Olha, já garantiu já. Aí, esse ano, foi em Gramado, e nós tivemos o nosso stand, né? Onde eu coloquei o mapa do Brasil lá e pinei com o símbolo da Caiena em cada estado que a gente tem. E foi fantástico, assim, porque aí os nossos clientes, tipo, falaram, não, chegamos em outro patamar, né? Porque aí eu levei almofadas com a logo de todos os nossos clientes e coloquei para enfeitar o stand. Olha. A gente coloca um bottom em todos os nossos clientes para identificar quem é cliente da Caiena. Então, eles já chegam já pedindo. Cadê meu bottom? Então, assim, e eles se reconhecem, porque não são todos que se conhecem, né? Muitos se conhecem, mas muitos não. Então, você também é cliente da Caiena e tal. Então, já tem essa identificação. E a gente também, no stand que a gente montou um espaço de entrevista. Então, assim, meus clientes são complicados de gravar conteúdo, eles não gostam. Você aproveitou para gravar conteúdo com eles? Eu aproveitei e gravei 4 perguntas falando do trabalho deles e uma deles falando de mim. Cara, genial. Fez um limão, uma limonada, hein? Porra, aproveitou bem. E eu vou falar assim, foi um investimento baixíssimo, porque o stand eu ganhei através do meu trabalho. Você só teve que pagar a estrutura. Estrutura, eu levei toda a equipe que quis ir. Então, a minha equipe, quem quis ir, eu levei. Até porque eu quero que a minha equipe tenha esse cuidado, essa conexão com os meus clientes, assim como eu tenho. Então, todo mundo da equipe que quis ir, até porque ajuda, né? O cliente quer gravar um conteúdo sozinho lá no canto, aí vai alguém da equipe lá ajudar e tal. Então, isso, levar a equipe foi para eles se conectarem com os clientes e eles acabarem ajudando os clientes ali no evento. E antes da gente começar aqui o podcast, você estava falando que hoje você já não está mais ali naquele rame-rame ali do operacional, né? Você já não tá mais apertando botão, fazendo aquelas coisas. Você já tá num momento mais em que você tá cuidando mais da estratégia ali da operação, né? Claro, você tem que se envolver de vez em quando, obviamente, né? Mas você não tá mais presa ali no operacional, né? Não. Pra ser muito, muito, muito sincera, assim... quando eu entrei na mentoria, eu já estava delegando algumas coisas, mas eu ainda fazia uma edição de vídeo, ainda fazia... Isso é muito operacional, né? Ainda fazia social media, eu ainda tinha clientes que estavam comigo de social media. Aí eu passei e fiquei só com 2 clientes. Aí agora eu não tenho mais nenhum cliente, não faço social media para ninguém. Faço para mim só. E eu não faço mais nada, assim, da parte operacional. Eu faço da parte estratégica, então, assim, eu vejo os conteúdos que estão sendo pensados para os clientes, baseado no momento da clínica. Então, vai ter um equipamento novo, vai ter um evento, não sei o quê. Então, eu penso nessas estratégias para o cliente. Então, isso, se tem algo operacional que eu ainda faço, ainda é pensar na estratégia do cliente, mas já está saindo um pouco da minha mão isso. E a parte de prospecção, que é uma coisa que eu pretendo não delegar. Sim, é a melhor não coisa. Delegar. O dono tem que saber vender, tem que saber. Você pode ter ajuda, né? Você pode ter SDR e tal, mas, cara, você tem que estar ali à frente do comercial, não tem jeito. Não tem nenhuma técnica de venda que vende melhor do que o brilho nos olhos de quem ama o que faz. Sim. E eu amo demais o que eu faço, cara. Dá pra sentir. Dá pra ver. E aí, ninguém vai vender como eu vendo. Karine, e assim, o que você vê que é o seu próximo marco, assim, seu próximo objetivo? Eu acho que tá com um cliente em cada... Na verdade, um não. Você já falou, quero 2 clientes em cada estado, porque quem tem 2 tem um, quem tem um não tem nenhum. Né? Foi o que aconteceu aqui no Distrito Federal e no Espírito Santo, que eu só tinha um, e eles saíram e eu perdi o estado. Então, eu quero pelo menos 2 em cada estado. Vamos ajudar aí ela, hein? Se você conhecer alguma clínica de radiologia odontológica, sim, tá aí, por favor. Porra, show de bola, hein? Karine, vou fazer uma pergunta mais filosófica. Qual que é o marketing que você acredita? O marketing que eu acredito é um marketing que conecta as pessoas. Porque é isso que eu acredito na minha vida. Então, assim, para que eu cresça a minha agência, eu me conectei com vocês. E foi conexão. E foi aprendizado. Para que os meus clientes tenham mais clientes, eles precisam se conectar com os clientes deles.
Então, é a conexão. As redes sociais, elas nasceram para conectar as pessoas. Vender ali e divulgar as coisas, isso veio depois. Sim, Primeiro era só gente ali, não tinha empresa. é verdade. Então, a gente, como dizia o Volta pra Base, não é? Que é Mano Brown, Manda um abraço. né? Volta pra base, pra base, cara. irmão. A base é conexão. Perfeito. Então, assim, as clínicas, elas precisam ter as pessoas. As clínicas são feitas de pessoas para as pessoas. As empresas são feitas de pessoas para as pessoas. Então, num mundo de IA, a conexão entre as pessoas, Sim. ela vai ser um diferencial. grande diferencial. Vai ser um fator primordial para que as coisas se mantenham e que as pessoas se sintam únicas. Cara, uma outra coisa que ela não falou, que eu acho que é interessante, é você falar do que mudou na tua vida, né? Como que era antes, a tua vida pessoal, né? Quando você tinha a agência, do jeito que era antes e como que ela tá agora. E falar da tua tia também, né? Então, na verdade, assim, não só da minha tia, mas meu pai Mas é porque- também, teu pai. que eu pude dedicar a eles por conta de ter conseguido delegar o meu operacional, né, e ficar só na parte de comercial e estratégico da agência. Então, ficando nessa parte, me sobra mais tempo, inclusive para ser mentora, né? Eu preciso me dedicar ali aos mentorados que precisam da nossa ajuda. Então, ter esse tempo é algo que eu não teria, né? Porque quando eu fazia edição de vídeo, quando eu tinha social media, eu trabalhava às vezes 16 horas por dia, porque eu acumulava a parte de prospecção, relacionamento com o cliente, visita aos clientes, mais social media, mais edição de vídeo um pouco e mais a estratégia. Então, assim, a partir do momento que eu fiquei só com o comercial e a estratégia, e a parte de relacionamento também com o cliente, que é muito importante, que ainda está muito ligada a mim, eu comecei a ter tempo. E aí, assim, eu tenho uma tia que ela é viúva e ela não tem filhos. E ela foi muito presente na minha vida. Quando veio, ela começou a ficar mais debilitada, né? Embora ela seja super lúcida, super ativa, toma a cervejinha dela toda semana. A minha irmã resolveu trazê-la pra morar com ela. E 2 dias na semana, no período da tarde, eu não tenho absolutamente nada marcado e eu fico com ela. Eu sou a dama de companhia dela. Quando que eu ia imaginar que eu ia ter 2 tardes livres pra me dedicar? E, gente, que dinheiro no mundo que paga você ter contato com uma senhorinha que tem 99 anos? Cara. Que é um alto astral inacreditável, assim. E que eu me divirto demais com ela. E, enfim, ela é maravilhosa. E eu tive esse tempo para cuidar dela, Legal. sabe? Eu tô tendo esse tempo para Sim. cuidar dela. E, inclusive, já tô morrendo de saudade dela. Porque eu já emendei uma viagem na outra, já tô 2 Bom semanas demais. sem vê-la. Bom E não só ela, mas também meu pai, né? Que ficou aí 30 dias internado. E eu, do nada, assim, eu tinha um monte de compromisso marcado, coisas particulares, não era da agência, mas eu falei assim, eu vou ficar com meu pai no hospital. Eu falei pra minha tia que ia ficar com ele, eu falei, não, eu vou ficar. E quando que eu ia ter tempo pra tirar uma manhã e falar assim, não vou fazer nada, eu vou ficar com meu pai no hospital. Isso não tem preço. Não tem, cara, não tem. E isso... Tudo que eu tô... É óbvio que o meu conhecimento do nicho ajudou, não sei o quê, mas eu não teria chegado aqui com essas conquistas sem a outra, cara. Não teria chegado. Legal. Não, Porra, bom não demais. teria A gente é mesmo, assim. muito feliz também de poder te ajudar, assim. Isso é muito gratificante. Karine, obrigado aí Obrigado pela demais. generosidade. Tá sempre compartilhando sua história, sempre que a gente pede pra você participar de um evento, estar com a gente, né? Você sempre foi muito generosa e não só com a gente, mas tá retribuindo as transformações que você relatou aqui, tá retribuindo para outros mentorados, né? Podendo ajudar mais pessoas aí. E você para mim, é um exemplo de mentorada, né? Em relação à postura, em relação à dedicação, execução. O quanto você se importa com os clientes, né? Então, obrigado por fazer parte aí Imagina. do nosso ecossistema aí.
Eu que agradeço e eu acho que, assim, Deus não faz as coisas por acaso, e Ele colocou vocês na minha vida e eu agora na vida de outros mentorados, porque a gente precisa devolver para o universo aquilo de bom que a gente recebeu. Exato. E eu recebi muita coisa boa, principalmente a partir do momento que que eu entrei na mentoria Ultra. Então, eu só tô devolvendo pro universo. E isso acontece em várias áreas da minha vida. Então, assim como eu tô aqui devolvendo pro universo tudo de bom que eu recebi através dos conhecimentos que a Ultra me trouxe, eu faço isso em outras áreas da minha vida também, Boa. porque Deus é muito presente, eu tenho ajuda de tudo quanto é forma e anjos que Deus coloca na minha vida e acabam que me ajudam, e aí eu quero ser esse anjo também na vida das pessoas Legal. para ajudar. Bom demais. Boa. Se você tiver aí, também quer ter a vida transformada com a sua agência de marketing e quer, né, precisa ou que quer a nossa ajuda, é só clicar aí no link que tá na descrição, né, Gui? Exato, né? A gente tem a Mentoria Ultra, que é um programa de acompanhamento para quem quer escalar para os R$100 mil por mês, com o formato que a gente ensina aqui, né? O nosso modelo de negócio com agência nichada, especializada. Seja você já nichado, como era a Karine quando entrou, né? Ou se você é genérico e quer fazer essa transição, como a grande parte dos mentorados, a gente ajuda, né? A definir nicho e tal. Então, fica a sugestão aí, deixa o seu comentário, o que você achou da história da Karine, dá uma fuçada aí nos conteúdos que tem aqui no canal da Ultralist. Tem muito conteúdo, tem muita história bacana, como é o da Karine, que a gente aprende muito. E a gente se vê no próximo episódio do Ultralist Cast. Valeu. Valeu.